Vamos nos colocar de pé. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Rafael. Passo agora a hora da palavra para nossa irmã Nádia. Cumprimento a toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes de estar na casa do Senhor, né? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus, já deixando a Bíblia de todos vocês abertas no livro de Êxodo, por favor. Só abre em Êxodo. Nós já vamos iniciar falando que aqui estamos como mulheres e homens guerreiros na casa do Senhor, porque o tema é mulheres guerreiras, mas mulheres guerreiras fazem homens guerreiros, filhos guerreiros, famílias guerrearem dentro de uma casa. E essa palavra que eu tenho para deixar para os irmãos começa dizendo que, antes dos irmãos estarem se localizando, eu vou dizer que essa história começa dizendo que, já havendo submetido os trabalhos forçados para tentar frear o crescimento do povo de Israel, Faraó agora decreta a morte de todos os filhos nascidos homens, pois temia o crescimento contínuo do povo israelita no Egito, que se tornara cada dia mais numeroso e poderoso. Vamos contar aqui então a vida de uma mulher extremamente guerreira. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, vamos falar da esposa de Arão, mãe de 3 filhos, Arão, Miriam e o pequeno Moisés. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, quem achou, diga amém. O nascimento de Moisés, e diz assim a palavra do Senhor: e foi um homem na casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu um menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma das amas hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. Irmãs, enquanto mulheres, essa semana, mês das crianças, estão aí reclamando que tem que fazer o cabelinho divertido, né? O tal do cabelinho maluco, a mochila divertida, a meia divertida. Eu louvo a Deus porque tenho uma filha, porque eu posso viver todos esses momentos com ela. Porque mães entraram na sala de parto e não saíram com seus filhos. Mães tiveram seus filhos arrancados de ti e não tiveram oportunidade de criá-los. Mas nós, assim como Joquebede, tivemos e temos hoje
a oportunidade de criar os nossos filhos. E não de criar de qualquer maneira, mas nós vamos ver no decorrer de toda essa história, criar os nossos filhos de forma diferente, criar os nossos filhos para Deus, consagrando-os dentro da casa do Senhor. Essa trajetória se inicia dando o fato de uma mulher guerreira, uma serva, uma adoradora, uma mãe. Ela não era uma mulher qualquer, irmãos. Ela era uma adoradora, uma mulher que servia e servia verdadeiramente a Deus. Joquebede vai nos mostrar hoje que dificuldades vieram e vêm para nos gerar oportunidades. Dificuldades virão e vêm para nos gerar oportunidades. Primeiro ponto, que vocês vão ter certeza que as dificuldades que vocês já passaram ou vão passar um dia, porque todos nós já passamos e vamos passar por dificuldades, e não vamos morrer por conta disso, porque a palavra do Senhor vem sempre nos provar todos os dias que nós vamos passar por dificuldades, mas nós seremos mais que vencedores em todas elas, e elas vão nos fazer gerar todos os dias novas oportunidades. Primeira oportunidade que essa mulher tirou dentro dessas dificuldades. Primeiro ponto, nossas impossibilidades são impossibilidades para cada um de nós, mas são oportunidades para Deus. Muitas pessoas ficam esperando que a operação divina resolva todos os seus problemas e por isso deixam de agir, fazendo a parte que lhes compete. Eu vou explicar para vocês o versículo 2 e o 3. Por quê? Porque essa mulher concebeu e deu à luz. Ela, vendo que o filho era formoso, ela escondeu por 3 meses, por conta desse decreto que Faraó já tinha havido dado, que era para matar todos os filhos nascidos homens. Ela fez o que pôde, irmãos. Ela cuidou desse filho de toda forma que ela poderia cuidar. Nós sabemos muito bem que uma criança recém-nascido chora, uma criança recém-nascido dá trabalho. Nós não sabemos se Moisés tinha cólica. Pode ser que o meu filho, seu filho não teve, mas nós sabemos se Moisés teve. Nós não sabemos as lutas que essa mulher teve para cuidar desses filhos, desse filho. Mas como eu disse para vocês lá no começo, Joquebede era esposa de Arão. Então Joquebede tinha marido, Joquebede tinha uma família, e ela era mãe de mais 2 filhos. Então ela não era sozinha, ela apenas com Moisés. Ela tinha uma família. Então ela não tinha apenas que cuidar desse menino. Olha a responsabilidade dela: cuidar dele, esconder ele, mas também cuidar de uma casa, um marido e mais 2 filhos. A parte que lhe compete ela estava fazendo, mas ela tinha também um lar, ela tinha uma família, e eu tenho certeza que essa família era unida. A palavra de Deus aqui não fala sobre tudo, não resume tudo, mas o meu pensamento aqui diz o que eu passo para os irmãos essa noite, que essa família também ajudava. Nas noites que essa mulher acordava para amamentar, quando ela precisava de ajuda, tenho certeza que o marido também ajudava. Durante os dias, nas tarefas do lar, tenho certeza que os filhos também ajudavam. Porque nós temos que criar os nossos filhos, irmãos, temos que amar, mas também temos que educar, temos que ensinar. Isso tudo também nós vamos ver mais à frente, vamos ter exemplos aqui. Porque temos que amar, sim, mas temos que educar, temos que ensinar valores. E essa mulher tinha tudo isso dentro da casa dela. Por isso que eu acredito que aqui não foi fácil esconder essa criança, não foi. Mas quando se tem uma família, irmãos, unida, estruturada,
Isso não gera dificuldade, irmãos. Não tem problema aqui se na vida de Joquebede, se o marido não sabia cozinhar, não tem problema. Vou dar um exemplo, o meu também não sabe. Mas se ele sabia acalentar o filho na hora que ela precisava, ele acalentava e ela cozinhava. Ele acalentava e ela arrumava uma casa. Ele acalentava para que ela tomasse um banho. Os irmãos olhavam, os irmãos mais velhos, aqui no caso Miriam e o irmão Arão, os mais velhos, olhava o irmãozinho enquanto a mãe fizesse outras tarefas dentro do lar. Uma família unida, uma família bem estruturada, irmãos, eles se ajudam, não há adversidade, irmãos. A parte que lhe compete, ela estava fazendo, irmãos. Não adianta a gente ficar parado, prostrado diante das dificuldades. Aqui, irmãos, ela viu oportunidade de unir toda a família num só propósito, porque a morte dessa criança, irmãos, ia doer não somente nela, mas em toda a família. Então toda a família se uniu para cuidar dessa criança, para que o pior não acontecesse, irmãos. Segundo ponto, confiar os nossos filhos aos cuidados de Deus. Versículo 4. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A irmã Miriam ficou de longe para saber o que havia de acontecer com o irmãozinho mais novo, irmãos. Aqui diz que com certeza não era apenas a pequena Miriam que estava vigiando o pequenino Moisés. Havia outros vigias, pois Joquebede, com orações fervorosas, entregava os seus filhos aos cuidados de Deus. Ela fazia tudo o que estava ao seu alcance para protegê-los, mas agora precisava confiar plenamente em Deus. Oração é orar e fazermos a nossa parte, em orar, agindo, intercedendo, confiando naquele que pode tudo por nós, mas precisamos saber a hora de parar e confiar naquele que fará fluir as nossas orações. Ela orou, irmãos, mas ela confiou. A parte que lhe compete, ela fez. Ela cuidou daquele filho até onde ela podia. Mas chegou uma parte que ela viu que não teria mais como esconder aquela criança em casa. Então ela fez da maneira que eu tenho certeza que foi o Senhor que lhe determinou. E ela colocou aquela criança naquele cestinho. E assim, na direção que ela teve do Senhor, assim ela fez. Mas ela orou ao Senhor primeiro, e ela confiou que as orações dela seriam atendidas. Então que nós possamos entender que as nossas orações, elas serão atendidas, mas se nós confiarmos, irmãos, nós precisamos confiar que o Senhor nos escuta. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, irmãos. Ele é poderoso para fazer no tempo dele, da maneira dele, não da nossa maneira. Terceiro ponto, Deus recompensa os que nele confiam. Quando a filha de Faraó chegou às margens do rio, que está a partir do versículo 5, a sua atenção foi imediatamente atraída para o cestinho aonde estava o menino. Diz aqui que o resgate foi imediato. Irmãos, ela não ficou se banhando, se bronzeando, entrando e saindo da água, passeando no rio. Diz que o resgate aqui, irmãos, foi quando ela entrou às margens do rio. A filha do Faraó desceu para se lavar-se, suas donzelas que passeavam ali à margem do rio. Então ela viu ali imediatamente a arca, ou em outras descrições, em outras Bíblias, o cesto ali naquela margem do rio, irmãos. Foi imediatamente. A primeira chave aqui que eu vejo nesse terceiro ponto aqui, onde a gente fala que Deus recompensa os que nele confiam,
que Joquebede confiava tanto nas orações que ela fazia ao Senhor para guardar a vida dela, a família dela, os filhos dela, que a primeira chave de virada aqui foi o livramento. Porque as margens do rio, Deus guardou que foi imediato o resgate, porque o cestinho podia ir de rio adentro essa criança se afogar. As margens do rio também podia vir um bicho feroz e pegar essa criança, mas o resgate foi imediato. Segunda chave aqui, a sabedoria de Miriam, uma criança propor uma ama das hebreias para criar um menino. Está aqui a partir do versículo 7. Ó. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Uma criança propôs e a filha de Faraó imediatamente aceitou. Gente, irmãos, isso, sabe o que significa isso? Resultado de inspiração divina. Quando as crianças na casa do Senhor estão aqui na frente louvando, e nós oramos por ela, nós que somos adultos, temos que ter sabedoria e discernimento em orar. Por quê? Porque quando nós falamos assim: Senhor, que flua dos lábios dessas crianças o perfeito louvor. Não é somente o perfeito louvor em cantar, mas o perfeito louvor em adorar, o perfeito louvor em servir, o perfeito louvor em serem seres puros, verdadeiros, que fluam da mente, da boquinha deles, aquilo que agrada ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a boca fala o que o coração está cheio. Para sair da boca, irmãos, tem que passar pelas nossas mentes e tem que penetrar no nosso coração, para depois fluir dos nossos lábios. Isso que essa criança fez, que Miriam falou, irmãos, foi inspiração divina. Não tem explicação a não ser uma inspiração divina. Deus fluindo na mente dessa criança, o Espírito Santo de Deus agindo na mente dessa criança através da oração, da confiança dessa mãe que depositou tudo, todas as fichas que ela tinha no Senhor, entregando o bem mais precioso que essa mulher tinha, que eram os filhos, diante do Senhor. Olha que inspiração que Deus deu para uma criança, propor para um adulto, e esse adulto aceitar a opinião de uma criança, uma inspiração divina. Outra chave de virada aqui, irmãos, a pronta aceitação feita pela menina, primeiramente, né? E a pronta aceitação da proposta feita pela menina, onde a própria mãe criaria o filho. A própria mãe criar o filho. Olha que coisa divina, olha que bênção divina, irmãos. A situação que Deus deu para essa menina, a inspiração que Ele deu, para que ela propôsse que a própria mãe criasse o menino. O menino, a mãe ali colocou o menino às margens daquele rio, na confiança que Deus o salvaria, mas pode ser, talvez, ela confiando nas orações dela, que Deus salvaria sim o filho dela, mas ela não teria dimensão do que poderia acontecer na vida dele e dela ali por diante. Olha o tamanho da bênção daqueles que são fiéis e temem ao Senhor. É o que a gente sempre escuta na igreja, que a gente sempre escuta nos cultos. Nós não pagamos nada por sermos fiéis, nós não perdemos nada por sermos fiéis, não tem preço, irmãos, só tem recompensa daqueles que são fiéis a Deus, irmãos. Olha a recompensa dos que neles confiam.
O preço que nós pagamos para ser fiéis ao Senhor, a gente não fala em preço de valores, que é o que eu sempre falo aqui na igreja, não, irmãos. A gente paga preço de fidelidade, irmãos, de integridade, de caráter. Foi tudo que essa mulher teve pela família dela, e é tudo que nós precisamos ter aqui na casa do Senhor, irmãos. E o salário, outra chave de virada na vida dessa mulher também, o salário pago para que a própria mãe criasse o seu próprio filho. E achou que não teria oportunidade de criar o filho, teve o filho de volta, criou o filho. Nós nem sabemos qual foi a etapa que ela teve que deixar o filho às margens do rio, se ele ainda amamentava ou não. Ela teve oportunidade de criar o filho, acabar de cuidar, ter todo esse carinho, todo esse cuidado, ainda tem um salário pago. Imagine você ganhar para cuidar do seu próprio filho. Hoje em dia, tem muitas mães aí fora que ganham recursos do governo aí e nem cuidam dos seus filhos direito fora, irmãos. E essa mulher que não amava os filhos, criava os filhos no caminho do Senhor e teve oportunidade de ganhar um salário para criar o seu próprio filho. Olha que coisa maravilhosa. São coisas inexplicáveis, irmãos. A gente pode até pensar que será que Deus faria isso por mim? Será que Deus faria isso por você? É só você parar para pensar. Se você é fiel a Ele, como essa mulher foi, se você confia nele, como essa mulher confiou, se você ora como essa mulher orava, e se você confia que as suas orações podem ser atendidas e alcançar o coração de Deus, como as orações dessa mulher alcançou. E o quarto e último ponto: ensinar a criança no caminho em que se deve andar. É o único caminho, porque o caminho de Deus é um só. Porque lá fora, o mundo oferece atalhos, irmãos, mas aqui dentro é um único caminho. Lá fora podem ser vários direcionamentos, vários atalhos. Ah, por aqui é mais fácil, aqui leva menos tempo, mas por aqui pode levar mais tempo. Aqui pode ser mais difícil, aqui não pode até ser da maneira que você gostaria que fosse, mas pode também não ser da maneira que você gostaria que fosse. Pode demorar, pode levar dias, pode levar meses, pode levar anos. Lá fora tem atalhos, irmãos, mas não leva para a verdade, não te leva para a vida eterna. Só aqui dentro tem esse caminho, só aqui dentro tem essa verdade. Então, ensinar a criança no caminho vale a pena, irmãos. Vale muito a pena. E essa mulher já tinha feito e fazia isso por toda a família. Não era apenas por Moisés, não. Ela já fazia por Arão, ela já fazia por Miriam, ela já fazia por Arão, seu esposo. Agora ela estava cuidando do pequenino Moisés e fazendo isso desde berço, porque ela achou que não teria oportunidade de dar continuidade. Ela ensinou até onde pôde, escondeu até onde pôde, mas Deus permitiu, assim como ela fez pelos 2 primeiros filhos, ela fazer pelo terceiro. Eu só tenho uma, eu não sei quantos filhos você tem, mas se você consagrou cada um deles ao Senhor, pode ter certeza que nenhum deles será arrancado de ti. Deus vai permitir você cuidar de cada um deles. Se você for fiel a Ele, se você consagrou cada um deles ao Senhor, se você tem sido fiel, tem orado por cada um deles, você terá oportunidade de cuidar de cada um deles e ensinar o devido valor. Eduque a criança no caminho em que se deve andar, pois Jesus é o único caminho, a única verdade e a verdadeira vida. É esse caminho que devemos andar e direcionar os nossos filhos. Aqui
Deus permitiu Joquebede, através de sua grande bênção, o que ele tem feito. Deus permitiu através de sua grande bênção, o que ele tem feito hoje, fez por ela, ele tem feito por mim e por você, que é criar o próprio filho. É o que eu falei no começo. Muitas mães perderam os filhos na sala de parto. Muitas mães tiveram seus filhos arrancados, sequestrados, mas nós temos oportunidade de criarmos os nossos filhos. Deem valor, irmãos. Não fala para eles que hoje está frio, que não precisa ir no culto, não. O dia que der, vai, não. Quando é pequenino, quando é criança de peito, ainda a gente entende, irmãos. A minha já foi assim, a gente tem medo de ficar doente, resfriado. Mas quando for grande, irmãos, não fala isso não. Ensina a verdade, ensina o caminho, porque nós somos espelhos. Sabe por que eu digo isso? Porque psicólogos e pedagogos afirmam que o caráter de uma criança é formado nos seus primeiros 7 anos de vida. E se nesses 7 primeiros anos você já se desviou, fica mais difícil. Se nesses seus 7 primeiros anos de vida, a criança vê você sentado na mesa na hora do almoço, reclamando do irmão que está do lado. Se nesses 7 primeiros anos de vida, a criança vê você reclamando do culto que estava vazio. Se nesses primeiros 7 primeiros anos de vida, irmãos, a criança vê você sentado numa mesa, onde uma família, onde tem membros que não são todos convertidos, vê você falando mal algum membro da igreja, irmãos, que testemunho nós estamos dando para essa criança? Vamos ser valores, vamos ensinar valores, vamos ter valores, irmãos. Vamos parar com esse ditado que ninguém dá o que não recebeu. Eu não nasci em lar cristão, irmãos. Quando eu era pequena, eu não me lembro de escutar da minha mãe todos os dias: ah, mamãe te ama. Mas eu falo isso todos os dias para minha filha. Irmãos, vamos parar com isso, de falar que dá amor demais para a criança estraga. É o que Joquebede fez. Ela deu amor, mas ela deu ensinamento, irmãos. Pode amar sim, pode beijar sim. Se você tiver condições financeiras, você pode dar um brinquedo, você pode dar uma boa escola, uma boa educação, mas dê ensinamento, dê Cristo na vida dessa criança, dê caminho verdadeiro, dê vida para ela, irmãos, para depois elas não pagarem preço, não virem para a igreja depois de velho. E eu não digo velho, irmãos, querendo ofender não, mas eu digo velho igual a mim, que se converteu com quase 30 anos de idade, irmãos, apanhando lá fora, vim para a igreja todo machucado, todo arrebentado, irmãos. Vamos ensinar desde pequeno, irmãos. Vamos fazer valer a palavra de Deus. Sabe por que eu termino aqui? Se nós tivermos valores, se nós tivermos caráter, ensinarmos os nossos filhos desde pequeno, irmãos, vai acontecer, sabe o que é com eles? Igual Moisés. Sabe por quê, irmãos? Porque se vocês pegarem o texto para ler em casa e tiverem curiosidade de ler, vocês vão ver o que se cumpriu na vida deste homem. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Veremos que a teoria na vida de Moisés foi amplamente comprovada. Que os nossos filhos sejam Moisés, que eles nunca venham se desviar da casa do Senhor, da palavra do Senhor, do caminho do Senhor. Não é apenas estar sentado no banco, é cumprir as promessas do Senhor, é amar o caminho do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando. Irmã Nádia, palavra abençoada para os nossos corações.